Aleluia! Glória a Deus! Com certeza vocês serão muito ministrados nessa noite. Amém? Deus abençoe, meu filho. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quero dizer que é uma honra estar aqui, poder falar com vocês e transmitir para vocês um pouco daquilo que eu pude receber de Deus durante essa semana e do que eu tenho aprendido. Acredito que todos que estiveram aqui no culto de domingo passado puderam escutar do pastor um pouco a respeito do crescimento, a respeito de que Deus nos fez para crescer, para sermos vistos e para que possamos multiplicar, ou seja, gerar vida em outras pessoas. E o pessoal também que é da liderança participou de alguns momentos de comunhão com o pastor, eu em um momento separado. Na terça-feira, se não me engano, também o pastor falou a respeito de que nós devemos gerar vida e de que nós devemos ter em nosso coração o encargo de salvar as pessoas. Porque as pessoas têm se perdido, nós temos visto que as pessoas têm estado longe de Cristo e cada dia mais o mundo ele tem ficado, como posso dizer, eu não sei uma palavra certa para descrever, mas a maldade ela tem se multiplicado de uma maneira que você não consegue quantificar, você não consegue ver o tamanho, a dimensão que ela já tomou. Eu lembro que quando eu ainda era adolescente, estudava no ensino fundamental, ensino médio, eu não via as coisas que eu vejo hoje, às vezes, na minha rua. A galera, tendo atitudes e comportamentos que eu vejo o pessoal de 14, 13 anos tendo, e na minha época isso passava longe. Na minha época o normal era jogar gude, jogar futebol, brincar de peão, soltar pipa, como se eu fosse muito antigo. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou de uma forma louca, de uma forma que a gente não consegue dimensionar. E no domingo, após o culto jovem, eu fui almoçar na casa dos meus pais, na casa dos pastores, para quem não sabe. E após o almoço, meu pai me chamou para vir até aqui na igreja, para poder ajudar ele a resolver uma questão aqui da piscina do batistério. E aí, conversando, ele falou comigo, cara, eu sei que nem todo mundo que escutar as coisas que eu vou falar, nem todo mundo vai reagir da forma que eu espero que reaja. Quando eu falar alguma coisa lá no púlpito, ou quando eu falar com algumas pessoas da liderança, ou com algumas pessoas da igreja em si, nem todos vão reagir da mesma forma. E aí eu fiquei me perguntando, mas por quê? E aí logo ele respondeu, ele falou, nem todos reagirão da mesma forma, porque nem todos têm o mesmo sentimento que eu tenho com respeito a uma situação. E aí ele me citou a passagem de Filipenses, capítulo 2, onde Paulo fala para o povo da igreja de Filipe, se eu não me engano, ele fala que ele estava enviando Timóteo para estar com eles, porque ele não encontrava ninguém no seu círculo de amizades, ou no seu círculo de discípulos, que, assim como Timóteo, tivesse o mesmo sentimento que ele. Ou seja, que cuidasse das coisas dele da mesma forma que ele cuidaria. E quando ele me falou isso, ele estava querendo dizer, as pessoas elas só vão fazer as coisas da forma que eu tenho pregado, se elas conseguirem desenvolver o mesmo sentimento que eu estou tendo com relação a uma situação. Porque senão eu vou ter um sentimento com relação à situação e eu vou saber a maneira como eu devo reagir a essa situação. Mas se a pessoa que está lá embaixo ela não tem o mesmo sentimento, talvez ela vai achar que eu estou sendo extravagante, que eu estou sendo, nossa, ele está falando demais, ele está muito preocupado com isso, porque o sentimento não é o mesmo. E aí quando eu escutei aquilo, não pensei naqueles que não teriam o mesmo sentimento, mas eu entendi que o que ele estava querendo dizer é, você tem que ter o mesmo sentimento. Não importa se os outros não vão ter, você tem que ter o mesmo sentimento. E mais do que você ter o sentimento de alguém que você pode ver pessoalmente, o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, ele fala, ele passa todo um script e depois ele fala, de sorte que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Em outra passagem você vai ver Paulo falando: imitem a mim, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Muitas vezes as pessoas elas têm dificuldades de conseguir alcançar quem Cristo é. E às vezes a gente fala: cara, você tem que ser parecido com Cristo. E ela fica: meu Deus, como que eu vou ser parecido com Cristo? Como que eu vou conseguir ser parecido com Cristo? Como que eu vou conseguir ter os mesmos sentimentos que Cristo tinha? Quais eram os sentimentos que ele tinha? E um bom caminho para você começar a fazer isso é você encontrar alguém que seja uma referência espiritual para você e começar tentando imitar essa pessoa. Já é um bom caminho de começo. Mas como aqui não é uma igreja ao pastor James, mas é uma igreja a Cristo, vamos falar a respeito de Cristo. Bruno, pode colocar o Vinícius, pode colocar a primeira imagem aí, número 1. Essa imagem que eu coloquei ali atrás, ou que alguém vai colocar ainda. Esse tá lá, ó, versículo base: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse personagem aqui, né, ele simboliza Jesus. E eu sei que meu pai já falou a respeito dessa série, para que não assistam. Mas essa série, ela se chama The Chosen. E o interessante dessa série é que ela procura retratar todos os sentimentos e emoções que Jesus externava nos seus atos, que nós podemos ver na Bíblia. E talvez isso seja o mais impactante da série. É óbvio, se você não lê a Bíblia, não assiste a série, porque você não vai entender nada e vai acabar acreditando que tudo que está aqui é o que está na Bíblia. Não é. Mas o interessante é que geralmente em todos os filmes que você assiste sobre Jesus, você vê sempre que é um Jesus poderoso, que não se emociona com nada, que está sempre com a cara séria e plena e uma cara divina. E é um Jesus que não sorri, que não brinca, que não chora, que não se emociona. E nessa série, inclusive nessa foto, vocês podem ver que o olho dele está brilhando. Porque eles deixam bem claro que Jesus, ele tinha emoções. E ele tinha sentimentos, assim como qualquer outro ser humano. Porque ele era um ser humano. E talvez você se pergunte, mas o que é um sentimento? Pode passar pro 3. Tá lá, ó. O sentimento é uma resposta direta à pergunta: o que é sentimento para a psicologia? Os sentimentos são experiências subjetivas acessíveis apenas à própria pessoa. As emoções, por outro lado, são expressivas e observáveis pelos outros. Então, as emoções são aquilo que acontece conosco. E geralmente as pessoas por fora elas conseguem ver que você tá sentindo aquela emoção. Como por exemplo, você passa por uma situação difícil e aí você chora porque você teve uma emoção de tristeza. As pessoas podem ver no seu rosto. Agora, os sentimentos, nem sempre as pessoas que estão ao seu redor elas vão saber que você está tendo aquele sentimento. Porque, por um lado, as emoções são muito difíceis de você controlar à vista dos outros, mas os sentimentos nós conseguimos controlar e maquiar à vista dos outros. Pode passar para o 4. O sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Neste sentido, as reações geradas pelas emoções, de forma consciente, serão os gatilhos para a criação de sentimentos. Geralmente, são sensações que acontecem no fundo da mente e podem ser facilmente escondidas do mundo ao redor. Ou seja, o sentimento ele é o resultado de experiências emocionais que nós temos. Nós temos uma experiência emocional e eu fico feliz com uma situação. Depois passa um tempo e eu fico feliz com a mesma situação. Depois passa um tempo e eu fico feliz com a mesma situação. Vai chegar um momento em que, por mais que a situação não me traga felicidade, eu já vou ter um sentimento de felicidade para com aquela situação. Mesmo que não haja nada que, nossa, que glamouroso, não, mas aquilo já foi carimbado em mim, um sentimento de felicidade. E é uma coisa que eu consigo camuflar. Não é algo que a todo momento eu fico mostrando para as pessoas, que as pessoas conseguem ver claramente no meu rosto. Mas é algo que eu sinto por dentro. 5. Entender a relação entre as emoções e os sentimentos é crucial para o autoconhecimento. Isto porque um sentimento é algo profundo e que pode ser disfarçado pelo indivíduo. Diferentemente das emoções,
Os sentimentos podem não ser passageiros e, em alguns casos, podem durar a vida toda. Casos de sentimentos negativos, como tristeza profunda, podem causar doenças como a depressão. Os sentimentos são o ponto de vista, está no 7. Os sentimentos são o ponto de vista subjetivo e particular do sujeito. Eles servem para estabelecer seu relacionamento com o mundo, tanto as pessoas quanto o conhecimento e o ambiente que o indivíduo percebe. Calma aí, eu li errado, desculpa. Eles servem para estabelecer o seu relacionamento com o mundo. Tanto as pessoas quanto o conhecimento e o ambiente que o indivíduo percebe passam anteriormente pelo filtro dos sentimentos. Como assim, Samuel? Toda a forma como você vai viver o seu dia, ela é baseada na forma como você está se sentindo. Isso eu acredito que todo mundo já sabe. Se você acorda um dia e você está feliz, a probabilidade do seu dia ser um dia feliz é muito grande. Porque todas as atitudes que você vai ter, todas as pessoas que você vai encontrar, todas as coisas que você vai receber como? Com um sentimento de felicidade, com um sentimento de alegria, com um sentimento de contentação. Mas se você acorda naquele dia que você não acorda bem, quantos já perceberam que parece que tudo dá errado no dia? Cara, tudo dá errado. Você acorda, chutou o pé da cama, pronto, aí você ficou com raiva. Isso é uma emoção, raiva, só que você começa a remoer aquilo. Aí vai se tornando um sentimento. Aí você começa a ficar com raiva disso, aí chega alguém na tua frente e já... O que foi, cara? Bom dia. E já vai... Quando você vai ver, meu filho, seu dia foi por ralo abaixo. Por quê? Porque tudo aquilo que você vive, as pessoas que você encontra, o ambiente que você cria na sua casa, tudo isso passa pelo filtro dos sentimentos. Tudo isso não é algo que você pode escolher. Ah, não, eu tô triste hoje, eu estou me sentindo triste, mas eu vou fingir para as pessoas que eu tô feliz. De uma forma ou de outra, isso vai influenciar na forma que você vai lidar com as situações, na forma que você vai lidar com as pessoas e com o seu ambiente. Os sentimentos, pode passar, eles servem para indicar às pessoas um estado físico ou mental. De maneira subjetiva e diferente para cada indivíduo, eles indicam o estado em que nos encontramos, em todos os níveis, biológico, mental, social, econômico e etc. A forma como você vive, a forma como você está, a forma como você se relaciona, tudo isso indica o seu sentimento. E às vezes as coisas externas também fazem você se sentir de uma certa maneira. Eu vou dar um exemplo meu. Às vezes quando eu ia trabalhar em um lugar e eu percebia que todo mundo sabia mais do que eu, ou todo mundo tinha mais do que eu ficava com um sentimento. Qual era o sentimento? Quem sabe? Inferioridade, exatamente. Por quê? Porque em algum momento na minha vida, quando eu era pequeno, aconteceu uma situação em que outras pessoas sabiam mais do que eu e outras pessoas tinham mais do que eu, e talvez eu tenha sido envergonhado por essa situação. Então, sempre que eu chego em um lugar onde pessoas têm mais do que eu e sabem mais do que eu não desenvolvo o sentimento de aprender. Eu não desenvolvo um sentimento de, cara, essas pessoas têm mais do que eu, elas têm muito a me ensinar. Essas pessoas sabem mais do que eu, elas têm muito a me ensinar. Não, eu desenvolvo o sentimento de, cara, elas sabem muito mais do que eu sou ruim. Eu sou podre, eu não posso estar aqui, eu não mereço estar aqui. Pode passar. Os sentimentos, eles indicam os valores segundo os quais a pessoa age. Através dos sentimentos, a pessoa guia seus comportamentos em uma direção ou outra. Eles marcam as diretrizes e o caminho a seguir. Eles facilitam uma avaliação da realidade, sobre a qual agimos de uma maneira ou de outra. Pode passar? Vamos começar essa mensagem com 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que você veio ao culto essa noite? Qual é o motivo? A segunda pergunta é: por que você está sentado nessa cadeira aqui? Ou talvez você desempenhe um ministério de louvor, ou é líder de jovem, ou é líder de célula, é líder de qualquer outra coisa e desempenha qualquer outro tipo de ministério. Por que você faz isso? E a última pergunta que eu acredito que eu não coloquei aqui,
Não, coloquei sim, é o 11. Por que você se tornou cristão? E por que você é cristão hoje? Muitas vezes na nossa vida, nós fazemos as coisas sempre procurando o que e como. Como assim, Samuel? Muitas vezes na nossa vida a gente fica procurando o que fazer. Cara, o que eu vou fazer quando eu crescer? Qual vai ser a minha profissão? E a gente fica sempre procurando isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E às vezes quando a gente acha o que a gente quer fazer, a gente pergunta, como que eu vou fazer? 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 Samuel, eu não estou entendendo muito bem. É simples. Eu me converti, vim aqui e aceitei a Jesus. Beleza? Aceitei a Jesus. Jesus é meu Salvador. E aí eu sento na cadeira e eu percebo que pessoas trabalham na igreja, pessoas fazem as coisas. Eu falo, eu tenho que descobrir o que eu vou fazer na igreja. E aí eu tento cantar. Eu vou lá e tento cantar. Não deu certo. Aí eu vou descobrir o quê? Como que eu vou cantar. Que é o meu caso, eu tive que fazer aula. Ou eu descubro que eu quero tocar algum instrumento. É o quê? E aí eu vou lá, pego um instrumento para tocar. Às vezes eu não sei. Eu vou fazer como que eu vou tocar um instrumento. E eu aprendo. E isso em todos os ambientes. Ah, eu vou ser um líder então. E aí eu não sei muito bem ser o líder, então eu vou aprender como ser um líder. E isso é importante. Isso é muito importante. Só que tem um livro, que ele não é um livro cristão, mas é muito bom para vocês lerem. O livro tem o seguinte título, Comece pelo porquê. Por que eu vou fazer aquilo que eu estou fazendo? Se eu descubro que meu propósito é cantar, se eu falo, eu quero cantar na igreja, por que eu quero cantar na igreja? Se eu descubro que meu propósito é tocar o violão, beleza, eu posso saber que eu quero tocar violão, eu posso saber como tocar violão, mas o porquê que eu estou tocando violão? Se eu descubro que meu propósito é tocar bateria, é o quê? E eu descobri o como através da aula, mas o porquê que eu vou tocar a bateria? Se eu descubro que eu vou ser o líder, show de bola, e eu vou estudar como, mas o porquê que eu vou me tornar um líder? Todas as coisas que nós fazemos, tudo que nós fazemos, nós temos que saber o que fazer, correto? Temos que saber como fazer, é importante também. Mas nós temos que saber o porquê nós estamos fazendo aquilo que nós fazemos. E por que isso é tão importante, Samuel? Descobrir o porquê que eu estou fazendo algo. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas com o sentimento errado e com a motivação errada. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, ele fala a respeito disso. Em Filipenses, no capítulo 2, se vocês puderem, abram aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, vamos lá, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, tá aí o porquê. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele vem falando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala o que o cara fala aqui no livro. No livro, eu nem sei qual é o nome do escritor, eu esqueci, eu já li ele, mas eu esqueci.
O livro fala, comece pelo porquê. E esse livro é voltado para empresas. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele fala a respeito do porquê eles deveriam fazer as coisas. Ele fala, não façam as coisas por vanglória, não façam as coisas por contenda, não façam as coisas, como é que fala aqui? Por contenda ou por vanglória. Mas, por que eles devem fazer as coisas? Devem fazer as coisas através da humildade, considerando os outros superiores a eles mesmos. Então eles não devem fazer as coisas para eles, porque ele quer fazer para ele, ou porque ele brigou com alguém e agora ele quer mostrar que pode, não. Eles devem fazer as coisas porque eles sabem que os outros são superiores, ou eles consideram os outros superiores a ele naquele momento. E mais para frente ele fala que vocês tenham os mesmos sentimentos que Cristo tinha. E quando eu li isso, eu parei para pensar numa coisa que para mim fez todo sentido e mudou um pouco a minha forma de enxergar até mesmo o evangelismo. Por quê? Muito se fala hoje em dia a respeito das escolas, muito se fala hoje em dia a respeito de os jovens estão perdidos, as pessoas drogadas estão perdidas, o lesbianismo está atacando todos os lados, o homossexualismo está atacando tudo e as escolas estão se destruindo. E muito se fala sobre nós temos que evangelizar as escolas, nós temos que evangelizar, porque imagina só o meu filho naquela escola. Muitas das vezes a nossa preocupação com as escolas e com a situação das coisas ao nosso redor é em como essas situações elas podem atingir a nossa vida. Muitas das vezes nós oramos e pedimos, Deus, salva o drogado, salva o viciado. E às vezes não é porque Deus quer salvar o drogado e Deus quer salvar o viciado. É porque talvez ele dá um prejuízo para você. Ele te faz se sentir triste, ele te faz se sentir com raiva. Às vezes a gente vai orar pelas pessoas que estão na escola, que estão perdidas, e não é porque a gente se preocupa realmente com a vida dela. É porque eu estou preocupado se meu filho vai estar numa escola onde as coisas ruins podem acontecer com ele. Eu estou preocupado se minha filha vai estar numa escola onde coisas podem acontecer de ruim com ela. Às vezes eu oro pelo cara que está assaltando, não é porque eu estou preocupado realmente com a salvação dele. Eu oro por ele porque eu não quero que ele me assalte. Quantas das vezes nós já fizemos as coisas para Deus apenas porque nós estávamos preocupados como que essas coisas poderiam nos afetar? Ou como que a vida dos outros ao nosso redor furaria a nossa bolha de perfeição e não deixaria que a gente vivesse livre. E a gente quer mudar o mundo ao nosso redor, mas não para que o mundo seja transformado, mas para que eu não seja atingido pelo que está ao redor do mundo. Muitas das vezes nós tomamos atitudes boas, só que com um sentimento errado. E Deus, ele não está preocupado apenas com o que você faz de bom ou de ruim. Deus está preocupado se aquilo que você faz de bom, você faz com o sentimento correto. Se aquilo que você faz de bom, aquilo que você tem feito para agradar as pessoas ao seu redor, aquilo que você tem feito na igreja, se você tem feito com o sentimento que havia em Cristo, ou se é com o sentimento que não havia em Cristo, é com o seu próprio sentimento, fazendo para a sua própria vanglória. Porque eu posso vir aqui ao altar e eu posso cantar, mas eu posso cantar com o sentimento de eu vou me preparar durante a semana para que quando eu cante, alguma pessoa lá embaixo seja tocada por Deus e essa pessoa seja transformada. E eu vou me preparar, vou pagar uma aula, vou gastar meu dinheiro para pagar uma aula, para aprender a cantar melhor, para que os irmãos possam receber uma ministração agradável aos ouvidos, que Deus receba um bom louvor e que o culto flua naturalmente. Ou eu posso pensar, eu vou pagar uma aula para eu cantar bem e o pessoal gravar e postar na internet e eu ficar famoso. Nas duas áreas eu vou estar me preparando, eu vou estar cantando bem e eu vou estar fazendo louvor. E talvez aí embaixo ninguém saiba qual é o sentimento que está no meu coração. Talvez as pessoas pensem, olha, ele canta bem, ele está se preparando para o louvor. Mas às vezes o sentimento no meu coração é apenas o quê? Me aparecer. Às vezes eu posso estar na rua evangelizando e tal, que não sei o quê. E as pessoas, caraca, olha, é um homem de Deus, esse cara evangeliza. Mas às vezes o sentimento no meu coração é, ninguém me dá uma oportunidade de ir na igreja, então eu vou na rua fazer as coisas do meu jeito. Às vezes eu
Caraca, o cara ora muito para poder levantar morto, para ressuscitar mortos, para poder expulsar demônio, para fazer acontecer. E às vezes o desejo no meu coração é o quê? É que as pessoas olhem e falam, caraca, como é que ele é ungido? Ele cura as pessoas e ele faz e acontece. Como Dimas fez quando viu Pedro, se eu não me engano, curando ou batizando alguém no Espírito Santo, ele falou, cara, me dá isso, eu quero comprar. Dimas, ele queria a coisa certa, ele queria ter o poder do Espírito Santo, mas ele queria com o sentimento errado. Ele não queria para poder ter o Espírito Santo, ele queria para poder usar do Espírito Santo. São coisas corretas com o sentimento errado, que podem, às vezes, você, pelos outros, ser visto como uma pessoa show de bola. Às vezes você fica alisando o teu patrão, ou alisando o teu líder, alisando uma pessoa que está acima de você, e às vezes o cara pensa, nossa, olha como essa pessoa me ama. E o sentimento no coração é, caraca, tomara que ele me dê aquela promoção, tomara que ele me faça crescer. Tudo na nossa vida, em todos os momentos, nós temos a oportunidade de agir. E nós temos que entender que os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós consumimos durante muito tempo, eles vão gerando pensamentos, esses pensamentos vão mudando a forma como eu me sinto, e a forma como eu me sinto vai mostrar a forma que eu vou agir, e eu vou agir baseado naquele sentimento. E sendo um sentimento bom ou ruim, às vezes eu posso fazer coisas boas para as pessoas, mas se é um sentimento ruim, Deus ele nunca vai me aceitar e ele nunca vai me prosperar. E para falar a respeito dos sentimentos que Cristo teve, eu acredito que são muitos sentimentos. E eu não ia poder ficar aqui falando a respeito de todos, né? Até porque a gente tem hora. Mas eu resolvi pontuar alguns poucos sentimentos. E para que nós possamos ver na nossa vida se nós estamos tendo esses mesmos sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de compaixão. Isso aí. Em João, capítulo 8, versículo 10 e 11 diz: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe, meus amigos, Jesus, ele tinha compaixão pelas pessoas. Compaixão é uma palavra que às vezes a gente age com tanta naturalidade achando que isso já está no nosso coração. Mas se você for parar para ver aqui o que é que Jesus ele fala uma parada que é muito séria. E muitas vezes a gente já caiu nesse erro. Jesus ele olha para a mulher que está jogada no chão. Acredito que vocês conheçam a passagem quando os fariseus e os religiosos levam uma mulher para Jesus apedrejar. A mulher foi pega em adultério, ela realmente era uma adúltera, ela realmente estava em pecado. E mediante a lei, ela realmente precisava ser morta. Perante a lei, ela realmente precisava ser morta. E aí, quando Jesus olha para ela, Jesus fala: mulher, ele fala para os fariseus: quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, meus amigos, todo mundo ali tinha pecado. Então ninguém ali tinha moral para poder atirar a pedra. Só que Jesus, ele nunca tinha pecado. E ele nunca iria pecar. Mas ao olhar a mulher, ele fala para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém aqui acusando você, ninguém te condenou. E ela falou: não, ninguém me condenou. E ele falou: beleza, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Tá, Samuel, mas o que isso tem a ver comigo? Irmãos, eu te pergunto, quantas vezes você já não desejou a morte de alguém que roubou outra pessoa? Quantas vezes você não já condenou uma pessoa por algo que ela fez? Como assim condenar? Pô, essa pessoa merecia passar por aquilo. Tomara que aconteça tal coisa com essa pessoa. Tomara que morra, tomara que o carro bata, Meus amigos, eu já fiz isso muitas vezes. Quantas vezes nós já condenamos as pessoas? Talvez não
num júri, né? Talvez não num tribunal, porque nós não temos autoridade, mas com nossas palavras. A Bíblia diz que vida e morte saem da nossa boca. E quantas vezes nós não já condenamos as pessoas? Nós não já batemos o martelo, esse aqui não vale nada, esse aqui não presta, esse aqui não vai em lugar nenhum, esse aqui nunca vai conseguir nada na vida, esse aqui isso, e a gente só foi condenando. Juiz, o tempo todo. Falando quem pode, quem não pode, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Quantas vezes nós já fizemos isso? Jesus, aquele que tinha a autoridade de naquele momento fazer o mesmo com aquela mulher, ele tinha a autoridade de pegar-lhe um pedregulho e tacar na cabeça dela. Mas ele falou: mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Muitas das vezes nós acreditamos que a condenação vai fazer as pessoas voltarem para Cristo e se arrependerem de seus pecados. Só que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não é a sua condenação e nem a minha condenação. Eu posso falar para a pessoa quantas vezes eu quiser: cara, você vai para o inferno, 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 você é um pecador, você é isso, você é aquilo, e eu tenho que falar. Mas eu tenho que falar com o sentimento de: Espírito Santo de Deus, convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Porque quantas vezes eu já não falei, essa pessoa vai para o inferno, mas eu nunca dobrei o joelho e orei por ela para que isso não acontecesse. Quantas vezes eu já não reclamei de uma pessoa que eu sabia que estava vivendo uma vida errada, que eu sabia que ia morrer, ia lá para perto do diabo, que não ia ter uma vida com Deus, e eu não... nem lágrima nos meus olhos eu tive. Eu não me lembro qual era o pregador ao certo, mas tem um pregador que ele diz que ele com certeza tinha que pregar a justiça de Deus e a ira de Deus. Mas ele todas as vezes tinha que fazer isso com lágrima nos olhos. Porque se eu prego a justiça e a ira de Deus sem lágrima nos olhos, eu sou um carrasco. Eu quero que as pessoas morram. Eu quero que as pessoas sofram, eu quero que as pessoas paguem pelos pecados delas. Quando eu não quero pagar pelos meus pecados. Quem quer pagar pelos pecados aqui? Ninguém, né? Mas às vezes a gente deseja, no fundo do nosso coração, que o nosso próximo pague pelos pecados dele, porque ele merece pagar pelos pecados dele. Jesus, ele tinha compaixão, e nós devemos ter compaixão. Nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor com um olhar de compaixão. Olhar para as pessoas e enxergar mais do que o pecado delas. Olhar para as pessoas e enxergar mais do que os erros delas. Assim como Cristo olhou para nós, assim como Cristo olhou para cada um de nós. Eu olho para a minha vida e se eu tivesse que pagar por todos os meus erros, eu não estava casado hoje, eu não estava vivendo o que eu vivo hoje, eu seria uma pessoa completamente derrotada. Eu acredito que se cada um aqui tivesse que pagar pelos próprios erros, com certeza essa igreja estaria vazia, porque ia estar todo mundo bem lascado na vida. Mas não foi isso que nós recebemos. E como que nós, recebendo graça, queremos dar condenação para os outros? Como que nós, recebendo a graça e a compaixão e a misericórdia de Deus, nós queremos que os outros recebam a condenação e a ira de Deus? A próxima passagem, o próximo sentimento que eu gostaria de falar, pode passar. Aí a misericórdia. É o 14, não é esse não. É o gratidão, isso aí. O próximo sentimento que eu quero falar é o sentimento de gratidão. Em João capítulo 8, versículo 10 e 11 diz: se vocês não sabem, é a passagem onde Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. E aqui está dizendo: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, ele os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, ele repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Meus amigos, a Bíblia diz que Jesus levantou o pão ao céu, 5 pães. Ele levantou 2 peixes ao céu. E ele falou: Pai, eu te agradeço por esses 2 pães e por esses 2 peixes. Eu te agradeço porque uma criança veio até essa grande reunião de mais de 5.000 pessoas. E talvez dentre todas essas pessoas, essa criança foi a única que teve condições de me trazer 5 pães e 2 peixes. Eu te agradeço por isso. Eu abençoo esses 5 pães, eu abençoo esses 2 peixes.
E a palavra diz que quando ele abaixa os 5 pães e os 2 peixes, os discípulos ficam multiplicando aquilo, cara, até acabar. E não é acabar o que tinha para ser repartido, é acabar a fome das pessoas. E aí você fala, Samuel, beleza, mas isso aí foi há 2.000 anos atrás. Tem uma igreja em São Paulo que se chama Zion Church. E essa igreja é do pastor Teófilo Hayashi. E o ministério infantil deles, teve um dia que o pastor, assim como meu pai, resolveu pregar 3 horas seguidas. E aí, o ministério infantil ficou, meus amigos, como é que eu vou ficar aqui 3 horas com um monte de criança, com fome? E agora? E aí, uma criança falou, tia, Jesus não multiplicou o pão na Bíblia? Uma criança falou isso. Aí a tia falou, sim, multiplicou. Ela falou, então, não tem pão não, mas eu tenho um pacotinho de... Era o quê? Acho que era Doritos. Eu tenho um pacotinho... Era Cheetos? Tenho um pacotinho de Cheetos. Vamos ver se Jesus multiplica? Aí a mulher ficou, meu Deus, é agora. Ela falou, vamos lá. E tinha o que? Era 50 crianças na sala, não era? 50 crianças na sala. Aí ela pegou aquele pacotinho de Cheetos que a criança leva para merendar na escola. Ela pegou, abriu, colocou aos céus, falou, Senhor, eu te agradeço por esse pacote de Cheetos. Um pacote de Cheetos, desse tamanho. Te agradeço por esse pacote de Cheetos. Amém. Abaixou o pacote, abriu e ficou segurando. E as crianças iam, pegavam um biscoito e saía. 50 crianças. Passou a primeira fila de 50 crianças pegando um biscoito dentro de um pacote desse tamanho. Ela olhou, o pacote tinha biscoito ainda. Pode passar de novo. E as crianças passaram uma segunda vez e pegando o biscoito. 50 crianças. Meus amigos, imagina a festa de 50 crianças passando 3 vezes numa fila, pegando biscoito dentro de um pacote desse tamanho. E não aconteceu há 1000 anos atrás, cara. Foi esse ano. Pegando... Mano, multiplicou os Cheetos, cara. Multiplicou os Cheetos. E aí, sabe quando é que acabou os Cheetos? Quando o pastor acabou de pregar e os pais chegaram na porta da salinha. E aí, quando chegou na porta da salinha, ela falou, ok, agora não há mais a necessidade, vocês podem ir embora. E eles foram embora. E não acaba por aí, não. Uma das crianças contou essa história na escola. Aí o menino falou, pô, é mentira, mano, é impossível. São crianças, é impossível. Ah, ele é verdade, Deus multiplicou os Cheetos na minha salinha. Ele é impossível. Impossível? Calma aí então, foi lá na cantina. Tia, me dá uns Cheetos. Pegou os Cheetos e o moleque começou a multiplicar Cheetos na escola. No meio do recreio. Cara, porque Deus, ele age com os nossos sentimentos e com a nossa gratidão do nosso coração. Se a professora ela chega e fala, caraca, esse pastor fala demais, né? Meu Deus do céu, já é o 3º domingo que o cara tá acabando o culto 10 horas. Se ela fala isso, sabe o que ia acontecer? Ela ia criar um monte de criança revoltada, que talvez nunca mais voltariam na igreja. Depois dos 14 anos iam pra rua, iam virar homossexual, lésbica, traficante e tudo mais. Mas essa professora, ela resolveu ser sensível ao Espírito Santo. E ela teve o sentimento da fé, da confiança em Deus. Junto ao sentimento da pureza de uma criança, da confiança de uma criança. E eles, em pleno século XXI, multiplicaram Cheetos. Quem quer multiplicar Cheetos aqui? Amém? Na sua vida, cara, o que você mais tem reclamado? O que você tem vivido reclamando? Cara, eu reclamo disso, disso, disso. Eu vi um vídeo muito interessante que uma criança chega para a mãe e fala assim, mãe, a senhora está reclamando muito, vamos fazer o seguinte então. Acredito que todo mundo já viu esse vídeo. Tudo que você reclamar, a partir de hoje vai desaparecer da sua vida, tá? Reclamou do seu pai, do papai, que no caso era o marido dela, pronto, ficou viúva, ele morreu. Reclamou da sua cama, pronto, tá sem cama. Reclamou da casa, tá sem teto. Reclamou do emprego, pronto, tá desempregado. Imagina, meus amigos, se tudo que a gente reclamasse a gente perdesse no dia seguinte ou no mesmo momento, como que ficaria a nossa situação? Hoje eu falei pra Eduarda, caraca, tá amarrado, eu tô cheio de vídeo pra editar. Ela vai ficar falando mesmo que tá amarrado. Eu não, tá amarrado não, manda mais que eu quero. Porque às vezes a gente reclama das coisas sem ter a noção de que, assim como Deus agradeceu e as coisas multiplicaram, quando a gente reclama, a gente fala tipo assim, ah, é ruim, eu não quero não.
Ah, não quer não? Tá bom. Dá brecha para o inimigo trabalhar. Mas quando a gente agradece, cara, quando a gente tem um coração agradecido, um coração grato por aquilo que Deus nos dá, Deus ele sempre manda mais. A palavra diz, aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Logo após vem misericórdia. Não é misericórdia. Vamos aí. Zelo, né? É zelo? Isso aí. Teve uma passagem que Jesus, ele estava no templo, ele viu as pessoas fazendo comércio, fazendo venda no templo. E aí todo mundo conhece nessa passagem, é uma passagem que Jesus se ira, e ele começa a quebrar as coisas dentro do templo, começa a enxotar os cambistas, os vendedores de lá, e ele disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Sabe, nós devemos ter um sentimento de zelo pela casa de Deus. Nós devemos ter o sentimento de que a casa de Deus é uma casa de oração. É por isso que eu perguntei, por que vocês estão sentados nessas cadeiras? Por que você veio ao culto? Por que você às vezes participa do momento de louvor? Tudo isso tem um porquê, tem um motivo para isso estar acontecendo. Não é só participar do momento de louvor, é o porquê. Cara, no momento de louvor eu tenho a oportunidade de fazer a mesma coisa que os anjos fazem no céu perante a Deus. Novamente, né? Tem um cara que ele é da sala de oração, acho que é F-Hope, lá no sul. Acho que é no sul. O PC sabe mais do que eu a respeito disso. E ele é guitarrista dessa sala de oração. E ele é um cara que é um guitarrista bom, é profissional no que faz. E ele falou que teve um dia que foi ele e a esposa dele para a sala de oração. Como se fosse a oração de 5h30 da manhã aqui, mesma coisa. Só que nesse dia, só foi ele e a esposa dele, não foi mais ninguém, não apareceu ninguém na sala de oração. E aí a esposa dele tá lá orando, e aí ele pegou a guitarra dele e ficou tocando, tipo assim, caraca, não tem ninguém aqui, eu tô tocando pras paredes. Porque é isso que às vezes parece, né? Tô tocando pras paredes. Só que aí ele falou que nisso que ele falou que tá tocando pras paredes, ele olhou pra frente, ele viu um clarão assim na frente dele. E aí na hora ele falou, cara, eu tô tocando pra ele. A minha audiência tá sendo ele. Essa é a minha audiência, é ele. No momento do louvor, eu não tô cantando pra vocês. Eu me preparo para não atrapalhar a adoração de vocês, porque eu sei que se eu começar a desafinar localmente aqui, quem gosta de música vai falar, pô, esse cara canta muito mal. Mas eu não estou cantando para vocês, o meu louvor não é para vocês. E o cantar bem não significa que vai ser aceito por Deus, porque Deus nem escuta a minha voz e fala, ai que bonito, não. Ele sente o aroma da minha adoração, e a de vocês é a mesma coisa. É por isso que durante momentos de louvor e adoração, às vezes é angustiante ter que ficar, pelo amor de Deus, levanta a mão, fecha o olho, canta, por favor, canta mais forte, meus amigos, isso não é necessário. A gente não tem que ficar implorando para você adorar a Deus, cara. Porque se eu preciso implorar para você fazer algo que deveria ser o seu sentimento de, caraca, eu tô adorando a Deus. Cara, o que eu vou fazer na eternidade, eu tô podendo ter uma prévia aqui na terra. Eu não preciso ter que ficar o tempo todo, por favor, gente, eu imploro, levanta a mão, fecha seus olhos, presta atenção no culto, presta atenção no louvor, canta mais forte, canta mais alto. Não, cara. O zelo pela sua casa deve consumir o nosso coração. O sentimento de eu estou na casa de Deus. Ah, mas eu sou a casa de Deus. Meu amigo, você está na casa de Deus porque você está num lugar onde tem várias casas de Deus reunidas. Então você está no bairro de Deus, vamos falar assim, então se ficou melhor. É muita casa de Deus junta, cara. É muita. A probabilidade disso aqui pegar fogo é muito grande quando todo mundo tem o sentimento de, cara, o zelo pela casa de Deus ele tem que me consumir. O desejo por estar na casa de Deus e eu ver Deus podendo operar e agir na vida de cada um, cara, isso tem que me consumir. O próximo, penúltimo no caso, antepenúltimo, é a misericórdia, que é o que nós falamos. Misericórdia, Jesus fala, João 8,10, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Nós falamos anteriormente, como que eu posso querer para as pessoas aquilo que eu não quero para mim?
Como que eu posso desejar para as pessoas aquilo que eu não desejo para mim? Então, todas as vezes que eu pensar, pô, tal pessoa me feriu, eu quero que isso aconteça com ela. Lembre-se, em algum momento, você vai ferir alguma outra pessoa. E essa pessoa pode desejar o mesmo para você. Tal pessoa passou e não falou comigo, vou ficar com raiva dela. Em algum momento, por algum motivo, você vai passar por alguém e você não vai falar com essa pessoa. E essa pessoa também pode ficar com raiva de você. Todas as vezes que você fica com um sentimento ruim a respeito de alguém, por causa de um motivo, você abre uma brecha grandona assim, ó, para Satanás poder semear no coração das outras pessoas, para que elas tenham o mesmo sentimento com relação a você. E todos conhecem a passagem, né? Quando fala que o homem ele foi perdoado pelo rei de uma dívida absurda. Mas quando ele chegou na sua cidade e ele viu uma pessoa que devia para ele um valor pequenininho, o que ele fez? Ele pegou essa pessoa e ele levou até a prisão e falou, prendam-na, porque ela não me pagou aquilo que me devia. Mesmo que ela tivesse sido perdoada de algo absurdo, ela resolveu que não ia perdoar a pessoa que estava lá embaixo. Então nós devemos ser pessoas misericordiosas para que nós possamos alcançar misericórdia. Próximo e penúltimo ponto é a generosidade. Jesus, em um momento, ele estava no templo, em Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. E Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. E ele viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, eu afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, por mais que fosse muito. Mas ela, da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía para viver. Como eu te falei, as emoções as pessoas veem, mas os sentimentos ninguém vê. Os ricos, eles davam de balde, um monte de dinheiro. E as pessoas provavelmente olhavam e falavam, caramba, olha só como é que eles são generosos, mão aberta, olha o tanto de dinheiro que eles dão. E a viuvinha chegou lá, cara, com 2 moedinhas só, a pessoa deve ter pensado, caraca, não deu nada. Só que Jesus, ele fala, conhecendo os corações, os sentimentos e as intenções, ele fala, os ricos, eles deram daquilo que sobrava. O sentimento deles não era, eu vou priorizar o reino de Deus, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor para Deus. Não, eles pensavam, eu já tenho muito, isso aqui está sobrando mesmo, então eu vou dar. Já aquela mulher, por mais que fossem só 2 moedas, o sentimento dela era, eu vou dar tudo que eu tenho. E esse sentimento de generosidade é um sentimento que vem de Deus, porque Deus, ele deu o próprio Filho. Deus, ele deu tudo que ele tinha. Ele deu o melhor que ele tinha. E nós devemos ser pessoas que fazem o mesmo com relação à casa de Deus. E isso não se trata apenas de dinheiro. Isso não se trata apenas de vir aqui e depositar os seus 10% do seu dízimo e oferta. Eu acho muito baixo ter que brigar porque é só 10%. Isso não é o caso. Nós devemos ser generosos em todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos na casa de Deus. Se eu venho para a oração, eu vou ser generoso com o meu tempo. Se eu tenho condições financeiras, eu vou ser generoso com o meu dinheiro. Se eu tenho tempo para poder ficar em casa, então eu vou vir ser generoso com a limpeza da igreja. Se vai ter algum evento, eu vou ser generoso com alguma coisa que eu possa dar. Em todo momento, nós podemos ser generosos. Em todos os momentos. Então, é uma escolha. O sentimento é algo que você faz de maneira consciente. A emoção é algo que acontece do nada. Pum, aconteceu, eu fiquei com medo. Pum, aconteceu, eu fiquei feliz. Fiquei triste. Mas o sentimento é algo que às vezes a gente vai nutrindo esse sentimento. E a generosidade é aquele sentimento que fala, eu posso dar mais, eu posso entregar mais, eu tenho mais a oferecer. E por último, e que engloba todos os sentimentos que Cristo teve, é o amor. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus aqui, ele resume a maneira como você pode desenvolver os sentimentos de Cristo. É amando uns aos outros.
Jesus ele fala, vocês querem que o mundo veja que vocês são os meus discípulos? Então ame o cara que está do seu lado. Você quer que o mundo veja que vocês são meus discípulos? Ame a pessoa que está do seu lado. E o que é o amor? É aquele sentimento de preferência. É o que Paulo fala. Não ache que você está acima das pessoas, mas escolha se colocar como servo das pessoas. Jesus, ele sendo igual a Deus, ele não usurpou ele ser igual a Deus, mas ele tomou forma de homem, ele tomou forma de servo. O Morada, né, o Brunão Morada, ele fala que as pessoas querem ser reis e os reis querem ser deuses, mas apenas um Deus se fez homem. Apenas um Deus se fez homem, Jesus. Jesus, ele fez ser humano. E se não bastasse ter se humilhado de um Deus se tornar um ser humano, ele morreu a pior morte que existia naquela época, que era a morte de cruz, que era uma morte humilhante. E por que isso tudo? Para ele mostrar para a gente que o maior sentimento que nós podemos ter com relação às pessoas e que vai nos permitir ter todos os sentimentos que ele tem pelas pessoas é o sentimento de amor. Quando eu oro por alguém, eu não posso orar por uma pessoa pensando em como que orar por ela vai me beneficiar. Porque muitas das vezes é isso que a gente faz. Quando eu oro para Deus me abençoar financeiramente, eu não tenho que orar só pensando em como isso vai me beneficiar. Eu tenho que pensar que tudo em que eu peço para Deus, tudo que eu espero receber de Deus, eu tenho que saber que aquilo vai servir outras pessoas. Eu tenho que saber que aquilo vai causar o bem na vida das outras pessoas. Se eu oro pela vida de uma pessoa que está drogada, eu não tenho que orar com medo dela me causar mais prejuízo, dela fazer isso, aquilo. Não, cara, eu tenho que orar porque Deus, ele está com o coração quebrado por conta daquela pessoa, porque ele também é filho dela. Se eu olho para uma mulher que é perdida e eu fico, não, porque isso, aquilo. Não, cara, eu tenho que orar porque Deus a ama. Jesus Cristo, assim como morreu por mim, também morreu por ela. Assim como ele me resgatou, ele também pode resgatá-la. E eu devo ter esse sentimento no meu coração de, cara, eu preciso, de alguma forma, alcançar aquela pessoa e trazê-la para perto de Deus. Se eu quero ter uma vida próspera, eu não tenho que querer uma vida próspera para eu poder só ficar viajando, etc. Mas, cara, eu sei que através da minha vida próspera, eu posso empregar outras pessoas, e através desse emprego para outras pessoas vão ter as suas famílias restauradas, outras pessoas vão poder alimentar os seus filhos, outras pessoas vão poder ter vidas dignas. Tudo aquilo que eu faço, seja bom, seja lindo, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu tenho que fazer com o sentimento correto. Eu tenho que fazer com o sentimento de Cristo. Não por vanglória, não para minha glória, não para que as pessoas me vejam como bom, como o cara que faz as coisas boas. Mas para que as pessoas, através de mim, elas possam chegar a Cristo. Eu tenho que ser uma ponte. Eu tenho que as pessoas olham para mim e através de mim elas chegam em Cristo. Elas recebem uma boa ação minha, mas essa boa ação minha não termina em mim. Isso leva elas para Cristo. E não só para com as pessoas de fora, mas para com os de dentro também. Quando Jesus ele fala a respeito de amar uns aos outros, ele estava falando com os discípulos. Ele estava falando, o mundo verá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Aí você fala, poxa, mas era tão fácil eles amarem uns aos outros. Meu amigo, Jesus colocou Pedro, um pescador, do lado de um publicano, Mateus. Não era fácil amar um ao outro. Samuel, como assim não era fácil? Meu amigo, Pedro era um pescador. Um cara que pescava, um cara que talvez não tinha muito dinheiro. Mateus era o coletor de impostos. O cara que roubava o dinheiro de Pedro. Ele colocou os dois e falou, se amem. Não é fácil. Não é a coisa mais linda do mundo. Olhando de fora é lindo. É muito fácil falar para eles se amarem. Mas não é fácil. Mateus era aquele cara que, para os judeus, Mateus era odiado, porque ele ajudava Roma a tomar dinheiro do povo. Além de Roma roubar os judeus, Mateus ia lá e ajudava também. E aí Jesus pega Mateus, ele pega Pedro, Tiago e João, 3 pescadores,
junta todo mundo e fala: se amem. Se amem. Quando vocês se amarem, o mundo vai ver que vocês são meus discípulos. Por quê? Porque é impossível pessoas tão distintas, tão diferentes, com vidas tão opostas, se amarem sem uma intervenção divina. Não tem como. Não tem como Pedro amar Mateus sem ter o sentimento de Cristo. É impossível. Não tem como Pedro, aquele cara que resolve tudo, que faz tudo. Eu sou o cara, eu quebro tudo. Se tiver que alguém assassinar meu mestre, vai assassinar, mas eu vou cortar a orelha primeiro. Não tem como esse cara chegar um dia e falar: me mata de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como meu mestre. Não tem como esse cara fazer isso sem ter o mesmo sentimento de Cristo. Não tem como o apóstolo João ser aquele cara tão amoroso, né? Filhinhos, não pequeis, mas se por algum acaso alguém pecar, vocês têm um advogado que é fiel e justo. Esse mesmo cara, um dia, as pessoas só falaram assim: nós não queremos Jesus aqui. Sabe o que ele falou? Tá bom então, mestre, você quer que a gente ore e mande tacar fogo aqui para matar todo mundo? Cara, ele não falou brincando. Às vezes a gente olha assim, lê rápido e pensa assim: ah, tá bom. Mano, o cara só falou para Jesus se ele queria que ele causar um extermínio numa cidade inteira. É tipo assim: Jesus, você quer que eu ore para Deus tacar fogo em mesquita e matar todo mundo? Eu tô falando de criança, eu tô falando de mulher, de homem, de gente que não tem nada a ver com a situação. Porque o sentimento dele estava errado. O sentimento que ele tinha era um sentimento errado. Mas Jesus fala para ele: cara, você não sabe de que reino você é. Você ainda não sabe. Mas um dia você vai saber. E você vê mais para frente, vai lá ler as cartas de João, parece o cara mais amoroso do mundo, né? Mas um dia ele já quis queimar uma cidade inteira, só porque os caras não aceitaram o mestre dele. Porque eram os sentimentos errados. Mesmo andando com Jesus, eles estavam andando com Jesus, tendo os sentimentos errados. E é por isso que Paulo fala que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houveram em Jesus. Eu quero convidar você a se levantar do seu lugar. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de cantar uma canção. E se vocês não conhecerem a canção, vocês podem ler ali no telão. E eu gostaria que vocês fizessem dessa canção a oração de vocês. Feche seus olhos. Desde já comece a orar a Deus. Comece a pedir que Ele coloque em seu coração os sentimentos que houveram em Jesus. Peça a Ele, peça: Jesus, coloque em meu coração os sentimentos que houveram no coração do Senhor. Que eu possa sentir da forma que o Senhor sentiu. Que eu possa olhar as pessoas e ter os mesmos sentimentos que o Senhor teve por elas. Não o meu sentimento de justiça própria.
Aleluia, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e andar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos, não com os meus, não com os meus olhos, não com os meus sentimentos, não da forma que eu aprendi, não tendo em mim justiça própria. Olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama
É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim. Gostaria de convidar a pastora para estar aqui. Aleluia. Senhor, eu ainda quero te dar a oportunidade nessa noite. Você que está aqui nesse momento, que ouviu essa palavra, esse amor do Senhor, o amor de Jesus por nós, demonstrado na cruz do Calvário, o sentimento que Ele quer gerar em nosso coração, que o Espírito Santo quer gerar em nosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Todos nós aqui estamos no processo. Quando a gente para pensar no sentimento que houve em Cristo Jesus, da forma como Ele se entregou naquela cruz por amor a você, por amor a mim, a gente percebe que a gente ainda está no processo. E Ele vai gerar em nós esse sentimento. Em cada um de nós, Ele vai gerar esse sentimento. Ele tem gerado, tem feito crescer, tem feito aumentar. Você que está aqui nessa noite, que é alvo, objeto desse amor de Deus, demonstrado por nós na cruz do Calvário. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que ainda não tomou posse na sua vida dos benefícios que esse amor te dá, que esse amor te trouxe. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está agora. Eu queria que você levantasse a sua mão, entregando a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, aceitando esse sacrifício, esse amor que Ele demonstrou por você na cruz do Calvário. Existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão e que quer fazer isso nessa noite? Se entregar ao Senhor Jesus, clamar que o Espírito Santo dele possa gerar em você esses sentimentos que houve em Cristo Jesus? Existe alguém essa noite aqui? Eu quero te dar essa oportunidade. Se há, levante a sua mão. Da onde você estiver. Aleluia. Tem o Richard. Vem aqui na frente, Richard. Aleluia. Vem com o tio PC. Mais alguém? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Tomando a decisão ao lado dele, sendo agente do seu amor aqui na terra. Hoje é noite de salvação. Espírito Santo, te agradecemos nessa noite pela decisão desse bebê, dessa criança, Senhor. Te louvamos, Senhor. Obrigada porque o Senhor hoje escreve o nome do Richard no livro da vida, Senhor. E a Bíblia diz que há festa nos céus, ó Pai. E no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos acolher esse adolescente, cuidar dele, Senhor, para que ele cresça em espírito e em verdade, diante de Deus e diante dos homens, e que ele seja uma resposta para a sua geração, que ele seja uma sinalização do teu poder na sua geração, Pai. Abençoa, cobre esse menino com teu sangue precioso, em nome de Jesus, meu Pai, que ele cresça para te adorar e te exaltar, Senhor. E no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Dá uma semana de vitória, dá uma semana de graça, de poder, de demonstração do amor de Deus, Pai. Que a gratidão, Senhor Jesus,
Que a gratidão, que o amor, Senhor, que o zelo por tua casa sejam constantes em nossa vida. Que nós possamos dar o fruto que o teu Espírito Santo gerar em nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos dessa forma. Senhor, e que o teu Espírito Santo acompanhe a tua igreja. Que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, o cuidado, o zelo, a compaixão do Deus Filho, a presença constante, a direção do Deus Espírito Santo estejam com cada um de nós, com cada um das igrejas de Deus espalhadas pela face da terra, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma semana de vitória para vocês. Amém. Ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, e amar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na